você que está conectado em nossas redes sociais e também no YouTube. Estamos começando mais um episódio do Afrocomunidade, gente. Diretamente aqui dos estúdios Poliflix de Chico Cofani. Eu, Camila Fernandes Camis, tenho a honra de receber hoje dois convidados muito especiais. À minha frente, Grace Luiz, afroempreendedora, mulher preta, batalhadora aqui de Bauru, jornalista. Quem não conhece a sua banca, a sua icônica banca de artesanatos, na esquina da Resistência, no calçadão da Batista, não é, Grace? A Grace também foi presidenta do Conselho Municipal da Comunidade Negra por 2 mandatos, minha gente. Vamos bater muito papo com ela, viu? E também, à minha frente, nosso professor Juarez de Paula Xavier. Ele não é apenas professor, mas é doutor, diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação e Design, a FAAC, do campus da Unesp Bauru. É jornalista, consagrado e respeitado, ativista, militante afro, gente. Então hoje estou rodeado de pessoas especiais e muito amigos mesmo, que fazem acontecer nessa luta da resistência afro, não apenas em Bauru, no estado de São Paulo e também em todo o Brasil, viu? Primeiro, então, saudando os convidados. Muito boa noite, Grace. Boa noite, obrigada pelo convite, viu, Camila? Professor, fique à vontade, sinta-se em casa. Obrigado pelo gentil convite, é um prazer estar aqui com você. Começando então pela minha amiga Grace, a gente se conhece há muitos anos, viu? E desde que eu a conheço, sempre ali na luta, ralando. Fez jornalismo comigo na Universidade do Sagrado Coração, atualmente a Unisagrado. E ela faz inúmeros serviços de comunicação em Bauru também. Afroempreendedora, gente, um dos nomes mais conhecidos na cidade quando fala em roupa afro e também brincos, artesanato e muito mais, viu? Grace, fale pra gente então, e quem tá te assistindo agora, como começou sua trajetória, sua carreira? Na verdade, é coisas da minha avó, né? Que a minha avó sempre usava turbante e também naquela época era a peruca que ela usava quando ela ia no baile, então eu sempre observava isso. E foi aflorando mais em 2012, que comecei a fazer umas tiaras de arame. E aí eu coloquei no Facebook na época, vende tiara por R$5, aí começou um monte de gente comentar. Dali foram pedindo turbante. Aí eu fui convidada para ir numa igreja falar sobre, por eu ser um bandista, e falar na igreja sobre a história do turbante. Aí eu fui, realizei uma amarração em 300 mulheres. E aí eu pensei, se eu conseguir falar para 300 mulheres, eu consigo também falar para outras pessoas. Então eu comecei a conversar mais com a cultura na época, que era o Elcio Reis, que era secretário. E aí eu comecei a ir em algumas escolas, ir no museu, fazer oficina de turbante. E ali eu fui começando a ir nas escolas, né? Porque a parte, assim, do comércio, pós-pandemia, minha vida muda totalmente. Então, quando tem uma oportunidade, a escola entra em contato, aí eu faço palestras que duram por volta de 1 hora. Eu falo sobre o negro protagonista do Brasil, explico desde a época da escravidão, as leis, até os dias de hoje, sobre o cabelo, sobre a estética, sobre as leis de combate ao racismo, intolerância religiosa. E, para finalizar, geralmente eu faço uma amarração de turbante, dependendo da escola tem desfile, as professoras dão um turbante para a criança levar para casa, então é isso. Que maravilha, Grace. A cidade, então, tem a honra de ter esses projetos seus aí de vanguarda e tendo muita influência, né? Porque você foi uma das pioneiras em palestrar nas escolas também, fazer tranças e tudo mais. E aí, de 2012 diante, surgiram muitas aí e você foi a pioneira mesmo. Porque parabéns. Eu sou ProUni, né? Quando eu estudei com você na época, eu fiz o Enem. Aí do Enem eu escolhi jornalismo na USC, e então eu acho que é muito justo a gente devolver para a própria comunidade e para incentivar outras crianças, que a gente não vai durar para sempre, uma hora a gente vai envelhecer, vai ficar impossibilitado, deixar um legado. Então precisa realmente ter já criança de 8, 10, ensino médio, já consciente, né, sobre a luta do combate do racismo, da discriminação, do preconceito, de se defender.
de saber denunciar, de saber apontar até que ponto está tendo prejuízo ou não. Então, essas palestras, essas atividades são importantes para a gente conseguir tentar desenvolver uma consciência de classe e de raça dos alunos, né? Já a gente volta a conversar sobre essa consciência de classe realmente na sociedade. Professor doutor Juarez tomou posse como diretor da FAAC em novembro de 2024. Tivemos a honra de estar diante do primeiro diretor negro, né, da Unesp, do campus da Unesp mesmo, diretor da Unesp, né, professor? Conte pra gente, então, como vai esse primeiro ano de mandato? São 4 anos, é isso? Como começou sua trajetória? A docência foi uma vocação? Não foi propriamente vocação, assim. Eu gosto de pensar como Paulo Freire pensava, né? Você ser professor é uma atividade profissional. Você precisa se preparar para ser professor. Não tinha pensado nessa possibilidade. Trabalhava em jornal, sempre fui jornalista, né? Sempre trabalhei como repórter, que é um foco que eu acho extremamente importante. Em 95, a gente estava preparando as atividades relativas ao tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares. Estava focado em dois eventos importantes, o encontro que nós fizemos das comunidades negras e cultura da América Latina, no Memorial da América Latina, e a nossa preocupação em fazer a marcha Zumbi dos Palmares a Brasília. Então, eram dois focos importantes da nossa preocupação. As duas exigiram uma reflexão política importante, né? A primeira, entender esse universo negro da América Latina, do Caribe, o papel que ela teve na organização da luta política nacional e internacional. O papel do Haiti, por exemplo, foi a mais importante revolução que nós tivemos fora, provavelmente, de qualquer parâmetro que se tinha antes disso. Foi a mais radical das revoluções que ocorreram. A gente fala da Revolução Francesa, da Revolução Americana, da Inglesa, mas eu acho que a do Haiti foi muito mais importante por isso que produziu. E a nossa preocupação em pensar uma proposta política do governo. Na época, o governo foi Henrique Cardoso, e a gente apresentou uma proposta importante. Nós não tínhamos dados sobre a questão racial no Brasil. A ditadura civil-militar, ela proibiu que se trabalhasse com aspectos étnico-raciais no censo. Então, ao final da ditadura, nós não tínhamos dados. Quantos nós éramos, onde nós estávamos, quais as principais implicações das condições de ser negro no Brasil, o impacto do racismo, não tínhamos isso. Então, associado a um projeto do Núcleo de Estudos, Pesquisa Interdisciplinar sobre o Negro Brasileiro da Universidade de São Paulo, a gente juntou todas essas preocupações. Então, estava muito focado nisso, voltei a estudar, saí propriamente da atividade cotidiana do jornalismo, voltei a estudar. Fiz um primeiro grau de pesquisa com a professora Ronilda Ribeiro, falando sobre a questão da presença dos iorubás no Brasil, e na segunda fase com o professor Kabengele Munanga. Então foi um período de 10 anos de pesquisa com um foco muito importante sobre a pergunta que nós fizemos. Por que os negros resistiram e como os negros resistiram à brutalidade da escravização e à brutalidade do racismo. Foi um momento importante de discussão e debate. A partir daí, entrei no universo da educação, né, dando aula em escolas particulares lá no Brasil, em São Paulo, de ensino superior, e em 2011 vim para a Unesp, e acho que estou dando uma pequena contribuição a essa universidade. Grandiosa, valorosa e preciosa contribuição, professor. Obrigado. Eu digo assim, ouvindo sua história, um divisor de águas, então, o ano de 95, porque, então, jornalista, aliás, estamos entre jornalistas, 3 jornalistas pretos, tá? E também com uma afinidade à docência, né? A Grace fez magistério, fiz magistério, professora agora, também lecionei aí como categoria O, paralelo como jornalismo, e é interessante isso, então, divisor de águas, porque saiu daquela rotina jornalística mesmo, de campo, de redação, para a parte acadêmica. Eu acho que os anos 90 é um ponto de inflexão importante para o movimento negro. Há um movimento importante, que é o surgimento do movimento negro unificado contra a discriminação racial em 78, e acumula-se um conceito teórico importante, né? A gente passa a ter uma compreensão do racismo, não como sendo uma coisa superficial, né? Mas o racismo como sendo parte de um processo de aniquilamento racial.
Então isso muda tudo na percepção política sobre o racismo. Chegou a conhecer a Lélia Gonzalez também, que nos anos 90, 80 e 90, né, uma referência também, né, na literatura e no ativismo. Uma militância poderosa, ela, Sueli Carneiro, mulher negra foi vanguarda na elaboração da proposta política nesse período. E foi um momento especial, muito importante da luta política racial no Brasil e no mundo. De lá para cá, quantos anos de docência? Olha, eu comecei em 89, né? Comecei em 89 numa escola da Zona Leste de São Paulo, de segundo grau. Então, vão ser quase 26 anos. É uma trajetória, uma vida, né, gente? É isso mesmo, cada vez mais. E vamos falar da posse também da reitora, a sua posse também, que assim foi histórico mesmo, saiu em várias mídias, né? Sim, e momento para se comemorar, professor. Grace, voltando mesmo nesse ambiente escolar que você também ministra palestras necessárias, né? Educação antirracista. E qual é a sua concepção mesmo quando você chega numa escola, você vê professores preparados? Como que você analisa atualmente a educação antirracista nas escolas, tanto públicas mesmo, estaduais, como municipais? O lance dos alunos e professores são capacitados, têm um entendimento, têm um conhecimento, têm esse acolhimento mesmo para com a criança preta? Na verdade, eu acho que poderia ser melhor. As escolas, algumas que eu já passei, elas... depende muito da realidade da diretoria. Se a gente encontra uma diretora, uma coordenadora, uma professora que trabalha a parte do combate do racismo todos os dias, os 12 meses... é muito gostoso, porque foi uma troca, os alunos estão totalmente preparados, a gente consegue debater, faz hora de conversa, fica uma coisa muito legal, eles falam os livros, que nem quando eu fui na Fundação Casa, eles conversam bastante, mas a maioria é tudo assim, quando faz por causa da lei, que chama mais em maio. Em novembro, né, e já chama assim, é mais para cumprir protocolo. Não tem um trabalho contínuo ali, não. Ano. E para você ter essa sensibilidade de combate, você tem que sentir. Você não precisa ser uma pessoa preta, a gente sabe disso. Só que na prática é diferente. Se você é uma pessoa que não é negra, mas você tem a consciência do quanto que o nosso país, como ele foi construído, se você tivesse a ciência e você ensinar pro seu grupo de professores nas reuniões, você conseguir apresentar esse diferencial, automaticamente seus professores irão seguir, né? Porque você vai meio que exigir esse tipo de comportamento, de conteúdo que é todos os dias, né? Inserir a política da nossa realidade nas matérias, mas provavelmente, geralmente não é isso, não... É mais o que eu sinto. Eu acho que é mais assim para cumprir o protocolo mesmo. Mas tem professoras maravilhosas que conversam o ano inteiro. Tem a Jaqueline acho que é Eduardo Vero Filho. A gente tem amizade, assim, conheci ela numa palestra que ela chama Brunex. Legal. Eu não lembro o nome do outro rapaz. E ela é uma pessoa que todos os dias. Todos os dias ainda. Até na pandemia a gente fez um monte de... ao vivo, juntava todo mundo, os alunos para fazer pergunta, porque ela tem uma data, ela além não faz nessas datas comemorativas, ela faz, vamos supor, em abril, em julho, e ali ela conversa, apresenta livros, vídeos, ela traz essa política realista, real, para a sala de aula. Então, até os alunos dela são diferentes. Perfeito. Então, é um exemplo que eu tenho, que a professora Jaqueline é uma mulher maravilhosa, então ela faz diferente. Que bom, faz diferença aí nas escolas. Lembrando também da supervisora de ensino, ela acabou de aposentar, a Tiana disse, a Maristela, que também faz eventos, né, praticamente aí. Se eu não me engano, é na diretoria regional de ensino, uma vez por ano também. Ela faz um trabalho, mas ela reúne escolas da região de Bauru para a educação antirracista. Então, os alunos são assim, incumbidos a fazer projetos e apresentar ao longo de alguns dias, né, em salas, na diretoria de ensino ali. Bem bacana o evento que eles fazem, viu? Eu acho que assim, a transformação real, ela precisa ser desde a universidade. Exato, ali é a base, né? E fazer um novo programa de, eu não sei falar, conteúdos, matemática. Projeto pedagógico. Tem que ser diferente.
Enquanto não mudar essa base da programação de conteúdo que os alunos vão ter acesso, não vai mudar. Não mesmo, gente. Então eu não consigo ver muita prosperidade, a não ser os alunos pesquisar por conta própria, que eles são muito inteligentes para isso, né? Mas precisa de uma reforma. Não seria só em si, lógico, tudo é válido, pegar os alunos, montar, fazer aquela programação, aquela semana, mas e depois? E amanhã? E aí? Como continuar? Um exemplo no mercado de trabalho. Como que você vai orientar o seu aluno que hoje está com você, estudando de manhã, à tarde ele trabalha em alguma empresa de call center, que lá os professores assistem com ele? A escola também pode ser um ambiente para debater isso. Para quem que vai denunciar? O que ele tem que fazer? Ele tem que ficar quieto? Sabe assim? Então, nós precisamos, assim como precisamos em muitas empresas ter uma linguagem humanizada para vender a marca, para a gente conseguir a pessoa se identificar com aquele conteúdo e consumir ele, é até mesmo o papel da escola. E tá diferente. Não tá tendo muito aquela conexão. É a minha opinião do que eu acho que tá acontecendo. Mas é interessante, porque antes de você chegar, estávamos conversando com o professor Juarez e ele falou, é a mudança. Tem que mudar. É a mudança. É a mudança. Então é isso, a sociedade está aí, tem que mudar. A linha de pensamento. Mas partindo agora de desafios em sua vida, quais foram os desafios em sua vida e qual o momento especial que você se lembra com carinho? Da luta, assim? Como um todo. Ai, deixa eu ver. O momento que eu fiquei até sem dormir, uma parte assim, que eu fiquei muito emocionada, foi quando o Gazeta era prefeito. Feliz ele até conseguir trazer o busto do zumbi. África. É lógico que precisa evoluir muito, aquela praça precisa investir nela. Na verdade, outros governantes vieram e não arrumaram, não colocaram uma iluminação. Mas quando eu fui para Jaú, que eu vi o busto, eu falei, nossa, Jaú tem, Bauru não tem. Então, isso, se eu morrer amanhã, eu morro feliz. Que eu consegui trazer o busto. Você era presidenta do conselho na época, né? Sim. Foi um marco. Bonito, um marco. Não é a solução, mas é uma porta que daí pra gente ver muito mais. Isso mesmo, através daí veio a lavagem do busto de zumbi todo dia 20 de novembro mesmo, né? Criou-se aí um evento, já no calendário municipal, uma saudação ali, mas tem que cuidar um pouco mais da Praça África mesmo, deixar mais iluminada. E requer dos governantes, a parte municipal. É uma Secretaria do Meio Ambiente cuidar também daquilo, né? E aceitar, porque se você aceita como uma praça da sua cidade que merece atenção, se você não se identifica, você não vai cuidar, então você não se importa. Só que isso daí é você pisar na nossa história, né, na nossa luta. E você correu muito atrás, Grace, né, para conquistar a Praça África, ou foi algo assim? Sim, eu cheguei a mandar um ofício para o Gazeta no dia 24 de dezembro, porque eu ia toda semana no gabinete dele. Ele me estava esperando 2, 3 horas. Eu não desistia. Eu chegava lá 8 horas da manhã. A maioria eu ia 11h30, meio-dia. Conversava com ele, com o assessor. E aí, manda ofício. Eu falei, Aí, quando eu falo uma coisa na cabeça... Perdeu a conta de quantos ofícios? Aí, eu perdi a conta. Aí, no dia 24 de dezembro, eu mandei, olha, hoje, dia 24, eu preciso de uma resposta. Aí, no final, saiu a resposta. E foi uma pessoa, só não lembro o nome dele, que fez lá não lembro a cidade também, na Bahia, que esculpiu tudo certinho. E aí, depois vieram, mas ele não é o zumbi, ele é... Mas a figura em si, porque a gente não tem a cara do zumbi em si, mas é a figura de um homem negro, porque a gente tem um monte de homenagem para pessoas que acabaram com nossos povos, nome de rua, nome de avenida, nome de empresa, nome de um monte de coisa, e raramente nós não temos um nome de negro em Bauru. Não tem zumbi, não tem Dandara. Parteira, eu não lembro, que é uma mulher, acho que na década de 30 ou 40, que ela era uma parteira aqui em Bauru, e ela curava muitas pessoas. Então, quando ela faleceu, até no cemitério, acho que da Saudade, tem um túmulo dela. O nome da parteira. E aí tem essa Praça da Parteira, que é onde os cavalos ficavam bebendo água, ali perto da Falcão. E depois outro... E agora o símbolo do zumbi. Não sei se tem mais alguma identidade negra que tem homenagem. Não, aqui em Bauru desconheço. Só essas duas, professor. Não conheço. Não tem. E aí, como uma cidade de quase 400 mil habitantes... E aonde fica? A gente não fica, isso adoece. Eu sempre falava, lembro quando eu era do conselho, essa parte assim de luta, ela enjoa um pouco. Porque dá ansiedade, angústia, depressão, dá um monte de coisa, porque parece que a gente tá lutando e não tá patinando. Isso.
Não anda, porque não sabe? depende da gente totalmente, né? Então, no meu ponto de vista, eu me afastei um pouco de tudo, porque eu comecei a ficar com um pouco de ansiedade. Eu Entendi. acabei adoecendo um pouco mentalmente. Certo. Aí, acho que abriu, não sei se abriu novamente o conselho, eu não tenho Acho que vai abrir, né? A Tiana interesse. disse que vai ter eleição agora, julho, Acho agosto. que pós-pandemia, muita coisa mudou, então a luta continua. A gente não, para sobreviver, a gente não vive, sobrevive, né? Então, para a gente tentar ter um mínimo de dignidade, lutando, tentando, não se entregando, né? Só que é complicado, a nossa cidade ainda, ela precisa evoluir muitas coisas. Muito, muito. Bauru. Voltando depois para falar sobre as atividades do Conselho na sua época. Professor, quais foram os desafios em toda a sua trajetória e qual o momento mais marcante, assim, que você considera muito especial, dentre tantos que teve? O desafio para o homem negro a sobrevivência, né? Você tem o homem negro como um animal caçado, né? Pelo racismo, pela brutalidade, pela violência. Todos os dias, né, gente? Todos os dados mostram isso, né? O Atlas da violência mostram isso. Então, esse é o grande desafio do homem negro, né? Sobreviver numa situação como essa. E momentos importantes, assim, eu acho que tive muitos momentos importantes, mas sempre associo a relação com a minha mãe, né? Quer dizer, foi ela a responsável por eu ter saído de uma região muito violenta na época, era a Zona Norte de São Paulo, e ter me internado numa casa de candomblé, que foi fundamental assim, para a construção da minha história, da minha ação política, e foi decisivo assim, para várias razões. Assim. Me iniciei nessa casa e fiz várias outras coisas, foi assim, extremamente importante. Né? Então, o desafio é a sobrevivência, e a ação da minha mãe permitiu que eu pudesse construir uma ação política, uma vida política que já está tocando ainda hoje. Momento marcante? São vários, né? Tem, assim, o nascimento da minha filha foi muito importante, né? Extremamente importante. A primeira vez que eu vi a mãe da minha filha, Patrícia, né? Em Conchum, ela saiu no barracão há muitos anos, então são momentos importantes. Momentos importantes, especiais, memória afetiva. A experiência com a tradição, acho que é extremamente importante isso. Bacana. E olha, já pegando esse gancho, né, nas religiões africanas, qual corrente que você... É o candomblé mesmo, né? Essa minha tradição é Efon. Eu me iniciei no Efon, que é uma tradição maravilhosa, assim, extraordinária, uma história bonita, de um casal de negros que vem escravizados, compra a sua liberdade, funda o terreiro e tem uma família poderosa pelo Brasil afora. Estou muito próximo das tradições hoje dos iorubás que chegaram no Brasil. Me iniciei em tradições importantes, né, desse universo, mas é um multiverso iorubá, qualquer particular. E São Paulo, aqui não tem, Bauru. O terreiro que eu frequentei em São Paulo, e Manganguá é onde tem o terreiro da família, o grande terreiro da família, né? Esse final de semana, por exemplo, teve o maior festival de Ifá que se tem fora de África, então milhares de pessoas. É uma experiência. Uma união, né? Que lindo. Experiência poderosa. Aí, Grace, fale também que você está à frente agora do Ogum Fest, mas fale também como foi essa iniciação na religião africana. Você já é um bandista. Sim. A minha família era dividida entre... Minha mãe sempre foi um bandista e minha avó Nair também, que era minha avó materna. Então eu sempre fui de terreiro, de benzer. Minha mãe contava que a gravidez dela foi difícil, que eu poderia ter vindo com um problema, então ela fez durante 9 meses, ela acendia a vela para Cosme Damião para me ter saúde. Então, desde quando ela se descobriu grávida, ela acendia então a vela para Cosme Damião, no qual eu sou muito devota. E aí, quando eu era criança, eu sempre fui de terreiro, de festa de Cosme Damião, mas eu não entendia muito. Só que aí, uma época da escolinha, todo mundo ia também para a igreja. Então, eu ia no centro, ia na quadrangular. Só que quando eu completei 10 anos, comecei a ter algumas coisas que eu não me identificava muito.
Aí eu lembro que eu falei, meu pai, não quero mais essa Bíblia aqui não, eu quero agora ir no centro. Eu ia só no centro, aí comecei a desenvolver, aí depois eu parei. E era uma mãe de santo que ela recebia o caboclo, o Birajara. Então foi uma experiência muito assim, que eu lembro que eu via, eu ficava, meu Deus, no final de tudo eu acabei vomitando, assim, mas me limpou. Mas você tem uma mediunidade, então, já pra desenvolver. Com 10 anos que eu lembro que comecei a gostar, me sentir em casa, sentir a vibração e senti falta disso. E aí depois eu dei uma parada. Aí depois eu voltei novamente, depois de adolescente, comecei a frequentar mais a praia, Praia Grande, que a minha mãe sempre foi para a festa de Iemanjá, então a gente ia para excursão também. E aí o Ogum Fest foi como a gente tinha conversado, né? Que eu estava no Calçadão. Aí eu sempre conhecia o pai Evandro, eu conhecia a maioria dos pais de santos antigos, né? Que foram falecendo. E aí eu era Grace, sábado vai ter a festa de Ogum no Sambódromo, Gente, chegava meia-noite, explodia os rojões assim, ó. Aí era uma tradição na época, né? Os cavalos fazendo aquele barulho, assim. Aí cantava os pontos. A parte onde fica a parte do Carnaval dos Camarins era cheio de terreiro, o Sambódromo inteiro. Aí todo mundo ficava na arquibancada, dava um horário, fazia a prece, cantava os pontos, todo mundo ia tomar passe. Essa festa durava até 6 horas da manhã. Olha. E os rojão, era tudo muito lindo, muito bonito. Então, eu guardo isso da festa de Ogum. E o Ogum Fest... Em que ano que era essa festa, dessa grandiosidade? 95, 98. Eu era criança. Eu tinha acho que uns 10, 12 anos. E antes, essa festa ela era lá no clube... Eu não lembro muito do nome, gente. Lá embaixo, ali perto do Tangarás, Manchester, tinha um... É o country ali? O country. Era ali, as primeiras. Então, é a minha mãe que sempre puxava. Vai ter festa em tal lugar. Vai ter festa em tal lugar. Essa ali de alguém. Aí eu ia. E eu gostava. Tinha um reconhecimento, tinha um acolhimento. A identificação. Aí eu chegava lá e falava, mãe, o que eu vou falar na escola se a pessoa falar que eu vou no centro? Mesmo falar, tem que falar nada. Mas mãe, vão perguntar. Fala, eu sou espírita. Aí a pessoa identifica como ela quiser. Então aí que eu fui... porque eu era a única criança sempre. Na escola, todo mundo era evangélico, aí eu ficava, ai meu Deus, eu falar que eu era macumbeira. Hoje eu com muito orgulho, mas aí foi tudo com uma construção, né? A construção da parte do cabelo, a construção de caguia, a construção de quando eu não estava obedecendo, quer falar com você, eu falava, aí o guia falava, você não tá obedecendo sua mãe, cuidado, pode ser atropelada, você tá correndo na rua. Então, era como se eu fosse eu recebia, quando eu tomava um passe, é como se eu estivesse conversando com alguém que eu já conhecia. E era como se fosse conversar com o psicoterapeuta hoje. Então, por isso que eu gosto. Gosto muito. Ancestralidade, uma conexão. Isso. Importante. Minha avó sempre foi, já a parte do meu pai era mais evangélico, permanecem. E aí, sempre foi resistência, né? A gente resiste até mesmo quando chega com brinco. Esse brinca do diabo. Tá bom, mas tudo bem. Ótimo, vou continuar com ele. E aí você vai aprendendo a resistir para sobreviver, para as pessoas te respeitarem. E aí essa agressividade sua vira falta de educação, por você responder um ataque que você recebeu, né? E então eu ia nos terreiros, aí eu gosto muito. Então, acho que por isso que o Ogum Fest eu encontro como um encontro dos terreiros. Eu não vendo nada dos meus artesanatos, porque esse dia eu dedico para essa ação. Para essa ação. Um dia anterior, eu corro atrás da espada de São Jorge, para ir lá colar nas paredes, que também eu sonhei que eu tinha que fechar. Uma semana antes do primeiro Ogum Fest. É como se falassem para mim colocar as espadas para virar uma corrente dentro do barracão. Então aí eu sempre pego várias espadas de São Jorge, colo uma por uma, para fazer como se fosse uma aldeia, eu não sei explicar, um elo, sabe? E aí, então no sábado eu já faço isso, corro atrás das coisas. No domingo é onde eu chego 8 horas, porque aí tá a cultura lá, onde fica as coisas e tal. E aí, a hora que termina, meu Deus. Satisfação, missão cumprida, né? Sensação cumprida. Vale pra gente. Então você tá tentando retomar. Vai ter esse ano. Este ano sim. Então vamos lá. Para quem tá assistindo tem uma dúvida
Dia 23 de abril é comemorado para os católicos dia de São Jorge e para as religiões africanas, Ogum. São Jorge é Ogum. Né? E aí é o sincretismo religioso, porque São Jorge ele é uma figura que transita em todas as religiões, né? Então é um sincretismo religioso, é muito importante a data do dia 23. E aí o Ogum Fest cai nesse ano no domingo, é isso? Isso, no dia 27, a partir das 13 horas. Aí, como sempre, teremos alguns terreiros ofertando passe, porque tem pessoas que precisam dessa caridade. O ano passado tivemos vários terreiros inscritos, mas desistiram em cima da hora, ficou só 2. O terreiro do Júlio atendeu 270 pessoas. Nossa. Eu lembro que uma hora eu olhei, era uma fila enorme, eu falava, gente... Então, vai ser é Sambódromo? Não, no na terreiro. Ípica, na Ípica. E aí teve o terreiro do Paulinho, que é o dono da loja Cristal, e o do Júlio, que é um dos organizadores que está com a gente. Eu olhava a fila e falava, gente, então essa energia que a gente não pode desistir. Tem pessoas que precisam, que não dá para ir sábado e domingo ou nenhum lugar, mas naquele dia dá. Vem pessoas da região para cá, para tomar passe. Então, eu acho que esse encontro de terreiros, antes, vou ser bem sincero, eu via mais para atrair público, trazer música, atração musical para a cidade, para as pessoas quebrar. Algo cultural. Deixa eu lá ver o que é, para simpatizantes entender como que era o Ogum Fest. Agora não, esse ano está sendo mais assim, para a caridade mesmo. Os centros que forem lá incorporar e atender as pessoas, é isso. E tem uma união dos centros, dos terreiros, olha, é isso? Tem muito terreiro. Olha, tem a mãe Zete e pai Daniel, se não me engano, numa conversa com eles, jornalística, eles disseram que tem mais ou menos mil terreiros aqui, mais de 1000, isso aqui em Bauru. Então, é muito terreiro, só que não temos um documento que mostra. Não tem, a gente não tem senso, gente. Né, de protocolar quantos terreiros tem. Tem a Federação Fiocro e a Federação que o Lulinha pertence, que não é nem de Bauru, é de outra cidade. Mas a gente não tem nem esses dados. A gente não tem. A gente não consegue falar quantos não tem. Não tem um documento. O que tem é o boca a boca, a gente tem um grupo no WhatsApp, tem um grupo no Instagram, que a gente conversa e tudo. O que acontece? Qual que é o fundamento também do Ogum Fest? Quando a gente pensou nessa festa, era movimentar o dinheiro dentro do terreiro. Um exemplo, eu tenho 20 filhos de santo. Vamos fazer uma vaquinha, comprar água e vender água no Ogum Fest. Esse dinheiro a gente consegue reformar o terreiro. Então, em prol da entidade mesmo. Além de ofertar o passe, é você juntar um valor para você reformar o seu terreiro, o seu espaço, investir numa vela, investir nos banhos, tudo é custo hoje em dia. Então, tem terreiros que tem pessoas que ajudam, tem terreiros que a gente vê não tem, sobrevive ali. Então, o fundamento das vendas de cerveja, refrigerante, pastel, é tudo para recrutar valor para eles mesmos. Só que isso falou de união. Sim, nós temos união. Lá está disponível. Várias pessoas, eu não quero trabalhar, mas eu quero vender. Eu quero vender e trabalhar. Quero ter meu lugar para dar passe. Como funciona? Este ano a gente está decidindo aí, porque talvez quem for vender tem que também ofertar a parte do trabalho, porque o fundamento do Ogum Fest é este, né? Então, a parte assim da atração musical, ela ficou mais focada na gente contratar pessoas daqui. Tem um terreiro que toca, você pode ir? Queríamos, né? Contratar, mas já que não dá, vamos trabalhar com o que a gente tem. Com os filhos de Bauru mesmo, né? Tá certo. E aí, como funciona também? Aí uma curiosidade também minha, acho que de muitas pessoas. No caso, Ogum Fest, então, no caso, pode unir Umbanda quanto o Candomblé, todas as vertentes das religiões. A gente convida. Nós convidamos todos. É uma oportunidade, vamos supor, Grace, eu leio cartas. A pessoa, a gente monta a tenda, ela vai lá, eu cobro R$60. Ela pode cobrar o valor dela lá. Sua banquinha. É compartilhar. Eu acho que as coisas são muito escondidas. A gente não precisa ter vergonha e não ser escondida. Não pode ser escondida. A gente tem que se mostrar. E a gente é unido. Às vezes, eu não gosto de fulano, tudo bem, mas a religião, a gente é muito mais do que... A nossa luta não permite a gente gostar ou não das pessoas. Permite a gente pensar na parte religiosa, na parte da luta e do progresso da nossa cidade. Exatamente. Senão a gente não sai na rua. Pegando também, aproveitando que semana passada, dia 21, foi o dia de combate, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A gente conquistou muitos avanços nessa parte, não é, professor Grace? E quais são os avanços que vocês pontuam mesmo, né, nessa luta, nesse combate? Vocês acham assim que
graças, né, à luta, né, do terreiro em si e de outras pessoas também que estão, né, juntos, estão vencendo cada vez mais, está mais aberto, não tem mais, está acabando o preconceito. Olha, eu sou muito crítico em relação a essa ideia, né? Eu acho que tem três pontos de vista possíveis nessa discussão. Um que eu acho que é muito perverso, porque a ideia de intolerância ela não mostra a magnitude da violência contra as tradições africanas. Eu prefiro trabalhar com o conceito de racismo religioso. Tá? E por que isso? Foi dito mesmo, novo termo, racismo religioso. Por que isso? A intolerância ela tem uma dimensão de subjetividade que ela não acaba com uma ação política como essa. Né? Por exemplo, eu acho que é intolerável as violências cometidas pelos fundamentalistas contra as tradições africanas. Para mim é intolerável, não vou tolerar isso em hipótese alguma. Né? O que eu achei mais adequado era aquilo que o movimento negro adotou nos Estados Unidos. Eu não quero que você tenha uma ideia de gostar de mim ou não. Preciso de uma lei que faça com que você me respeite. Respeito, em primeiro lugar. Acho que isso é importante. E pensar como racismo religioso, ela mostra o fundamento dessa violência. Não é uma violência pontual contra o negro. É uma violência que tende a provocar a interdição do reconhecimento da humanidade da população negra. Então não é uma coisa que você termina com subjetividade. Né? Então, quando eu penso racismo religioso, ele implica em brutalidade, violência, morte e interdição do reconhecimento da humanidade. Então a lei ela não consegue lidar com isso, por várias razões. Né? Seria uma fabulação achar que está resolvido. Você tem uma legislação como essa, ela resolve o problema. De que nós vamos ter um encontro religioso das tradições e tudo vai ser legal. Não é assim. Pelo contrário, o que nós temos observado é o aumento da brutalidade contra as tradições africanas. E não são todas as tradições, são as tradições africanas que estão no epicentro da brutalidade e da violência. Mesmo pessoas brancas indo, né, sendo iniciadas em terreiros cada vez mais, centros terreiros, tem muitas pessoas brancas ali também junto. A questão é violenta, brutal, você compreender a visão de mundo que essas tradições têm. Você pega, por exemplo, até os anos 70, 80, a maior parte da população negra está envolvida nesse universo. Há uma ação de industrialização contra a população negra, em especial na vinculação a esses universos. Por exemplo, a Grace está falando da tradição da Umbanda. A Umbanda era o SUS do pobre nos anos 70, 80, 90. Benzer. Benzimento, isso mesmo. Você ia a Umbanda, você perdeu o emprego, vai lá. Crise no casamento, vai lá. Tudo era lá. Tá dormindo. Era uma questão importante do ponto de vista assim, né? Então, você não termina essa violência apenas com esse sentido de irmandade, não é isso. Precisa de uma ação política. A gente não pode ter uma visão romântica em relação a isso. A legislação ela ajuda com que as pessoas respeitem, mas ela tem que avançar nessa direção. Não é a questão da luta contra a intolerância, mas a luta contra o racismo, religioso. E ele abre brechas, né, quando você pensa isso. Ele cria uma perspectiva de que o problema não é você tolerar. O problema é você avançar contra a estrutura racista que vai retroalimentando essa brutalidade. Então você tem uma visão perversa que confunde intolerância com racismo, né? Isso tem uma política que reduz a magnitude da violência. Você tem uma fabulação de achar que isso por si só é suficiente para fazer a superação desse problema, mas você abre possibilidades. Mais pessoas chegam, mais pessoas compreendem, mais pessoas fora do núcleo especificamente das tradições entendem essa magnitude, né? Organizações políticas, organizações sociais. Então abre possibilidades para você avançar no sentido não apenas de lutar contra o racismo religioso, mas contra o racismo estrutural e as suas implicações. Então é positivo nesse sentido, da gente avançar numa luta mais
Concreta mesmo, né? Que vai além desse. Vai além disso. E pegando o gancho do professor, há 10 anos eu trabalhava numa empresa e eu tive problema no útero. E aí a mulher do RH falou assim: que a Grace não é evangélica, por isso que ela fica atrás de coisas de macumba, por isso que ela vive doente. Isso daí é racismo religioso. E eu percebia que ela me boicotava em várias coisas por causa da religião, que ela era uma empresa, como a maioria aqui em Bauru, que era evangélica, né? Então, ela pegava o domínio de mundo dela, né? Pra ir lá e condenar uma outra pessoa. Condenar, que de uma outra religião. Isso é muito triste. E recentemente também, eu passei por um processo seletivo, depois de 3 meses, no último dia, falou que eu não tinha uma visão analítica. Eu não errei nada. Não era visão analítica. A visão analítica é a mesma coisa então, você não é o perfil da vaga. É a mesma coisa. Eu trabalhando, falava assim... pede pra Iemanjá. E fingia que eu falava, não responde. Eu te contar até 50, porque era uma violência todos os dias. Isso é uma violência, você está trabalhando, alguém falando da sua religião, debochando e dando gargalhada. E detalhe... Total violência, uma tortura. E detalhe, e uma empresa também, onde a maioria é evangélica. Então, isso daí fica impune, né? Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Porque se você vai lá e dá um murro na pessoa, você foi presa. Então aí você tem que ficar quieto. Não querem nem saber qual é a sua defesa. Não, vai presa. Exatamente, ele já tá com a razão, porque ele já sabe que entre eu e ele, por ele ser um homem e um homem branco, a palavra dele vai ter um pouco mais de peso do que a minha. E ele tinha vários comportamentos abusivos, totalmente preconceituoso, tanto racial, tanto religioso, e ninguém fez nada. Então, no meu ponto de vista, a própria empresa aprova, né? Esse tipo de comportamento. Então, aí que entra a parte de aonde tem essa transformação que a gente consegue garantir que as nossas crianças eu tenho 38, então já tô quase com 40, mas e quem tem 18? E quem tem 18 anos? Como que a pessoa vai se defender? Né? A gente não tem a quem recorrer, a quem denunciar esse tipo de comportamento. E na hora de e-mail, paz do Senhor, que Deus esteja contigo. Eu li, eu falava, gente, é a mesma pessoa. Então, ou seja, nós estamos... até mesmo para você trazer o pão para tua casa, é uma caça mesmo. Uma coisa que eu acho que é interessante que você levantou, que eu acho que mostra a questão do racismo religioso. A grande sacada das tradições africanas é você ir para a ação. Assim, a sua fé é a ação. Né? Então, quando você propõe isso, você está propondo uma mudança de mundo, uma transformação no mundo. É contra uma tradição que se supõe condicionada por uma determinada realidade que aceita determinadas situações e circunstâncias. Por isso que eu acho que a questão é do racismo religioso. É impedir uma possibilidade de ação de uma população que é majoritária no Brasil de provocar uma mudança substantiva do ponto de vista da visão de mundo. Você pega, por exemplo, outras tradições perseguidas fora do Brasil, no Brasil não são tão perseguidas. No Brasil até se tornaram religiões do status quo. Você pega umas tradições que são perseguidas nos Estados Unidos, na Europa, aqui não. Agora, a tradição africana, ela sempre foi perseguida, porque ela sempre pensou a perspectiva da subversão da realidade política em que o negro estava colocado. Exato. Ela é radical nesse sentido, porque ela pega a situação pela raiz. Por isso que ela é tão temida pelas pessoas, ou industrializadas como sendo perigosas. São tradições iniciáticas, são tradições milenares, são tradições que têm um papel extremamente importante na realidade política social. Talvez, se não fosse isso, a população negra não teria sobrevivido. A proposta política era a proposta de eliminação física da população negra. A partir de 1888 era a eliminação física. Há um documento importante que a gente estudou durante muito tempo, ele está hoje bastante colocado à disposição, que foi apresentado por um antropólogo na época, João Batista. Ele era professor, representante do governo brasileiro no Congresso Mundial das Raças, que foi realizado em Londres em 1911, e ele apresenta a proposta. A proposta era, no prazo de 100 anos, acabar com a presença da população negra e da cultura negra no Brasil. João Batista de Lacerda. Aí você pega do ponto de vista concreto, isso é um processo de eliminação. E isso é tão sério no Brasil que a brutalidade e a violência continua contra a população negra, mas não incomoda ninguém.
Você pega os índices do Atlas da Violência, você pega a situação da população negra no universo da saúde, do trabalho, do acesso à cultura. Quer dizer, é o que se chama tecnicamente de um aniquilamento. Exato, porque não melhorou nada, realmente. Não avançou. Contar isso, preto, pobre. As empresas. Mas... Então é uma lógica de organização, né, nesse sentido. Por isso que ela é tão atacada. Porque ela vai contra essa realidade e, ao fazer esse avanço, essa luta contra essa realidade, ela subverte essa possibilidade, subverte essa visão de mundo. Por isso que ela tem uma característica que eu chamo de bastante revolucionária do ponto de vista político. É interessante, porque a própria mídia mesmo mostra, mas tem um índice muito bom de avanços tal, na questão antirracista e tal. Só que, quando pega os índices mesmo, alguns dados reais... Assassinatos, violência, aqueles jovens que desemprego, foram pisoteados, só não lembro o nome da favela, acho que foi em 2018. Quando eu coloco o rosto deles assim, alguém lembra deles? Aí as crianças, sim, do Paraisópolis, que foram sem carro, colocaram eles assim, eles começaram a ficar com medo, e um pisou no outro e atiraram, né? As crianças se identificam, falam, é igual vocês. Vocês vão no baile funk do bairro de vocês, isso acontece aqui. Acontece. E aonde que essas crianças vão se divertir? Aonde vai ter o baile funk, que elas podem tomar o copão delas? Mas você tá orientando a tomar o álcool? Não, eles têm que viver o momento deles com limite, mas eles precisam. Tem que ter cultura. Tem que ter esporte, tem que ter cultura, tem que ter a música. Porque o nosso funk, que todo mundo coloca que é coisa de maloqueira, isso e aquilo, era a mesma coisa do samba no passado. Sim. Antigamente o samba no passado era coisa de marginal. Mas, pegando para além da questão moral, pegando para a questão organizativa e tal. O funk ele tem um papel importante na organização política. Ele faz a crítica, por exemplo, dessa falsa moral pequena burguesa, branca. Ostentar. De ostentação mesmo. A crítica é muito forte da própria comunidade. É uma forma de... Tivemos uma colação de grau agora há pouco tempo e eu falava isso. O jovem negro se agarrando ao funk para arrancar a alegria ao futuro. Porque sem isso, qual a possibilidade que ele tem? O que é que ele pode pensar? Vai sonhar como? Né? E isso tem um papel importante do ponto de vista da crítica social, da organização do apartheid político que nós temos no Brasil, da brutalidade, da violência, assim como foi com o hip hop, assim como foi com o samba, assim foi com o reggae, assim foi com os movimentos negros de resistência. Então, vender para a população negra essa visão moral do funk é muito complicado. É muito complicado. Se a gente não entende a linguagem que ela tem no desmonte de uma visão de mundo branca burguesa, a gente tende a cair também numa visão moralista que não nos permite compreender o fenômeno. Aqui não é apologia ou não disso, é entender como é que jovens nessas condições criam uma narrativa política que assusta a estrutura social, que acaba negando a ele qualquer direito, qualquer possibilidade. Gravadora, você no YouTube mesmo. Sem nada, puro. E todos os grandes movimentos foram assim, né? Você pega o blues lá atrás, você pega o jazz, você pega o reggae, você pega todos esses movimentos, eles cavaram o espaço, né? Porque não existia isso. Não existia, era preto. No sentido da negação política das condições de vida dada a essa população. Então essa sacada a gente tem que ter, até para poder ser generoso com esse movimento, entender esse movimento, né? Compreender esse movimento. Que é muito importante para a gente peitar essa ideia da sobrevivência da população negra. Né? Estava conversando com uma amiga, eu estou querendo fazer uma pesquisa daqui a uns anos, porque você estava falando sobre o papel da Umbanda na monetização da população negra. Né? Por que as políticas de ação afirmativa são importantes? Né? Porque elas fazem com que aquela comunidade fique rica junto. Né? O que é importante na política de ação afirmativa é que a população ela se junta e fica rica juntos. Você pega as comunidades que chegaram no Brasil, né? Japoneses entre si, chineses, árabes, etc. Tal. No Brasil, em função do racismo, não foi possível fazer isso. A população negra não tinha como criar uma renda coletiva, não tinha como fazer isso. E quando passou a ter, o racismo impede de fazer isso. Por exemplo, como é que a gente poderia criar mecanismos de enriquecimento coletivo da população negra? Seria com os artistas negros, jogadores de futebol negro. Mas, ao invés de você concentrar esse recurso na população negra, ele é transferido para a população branca pobre, porque os jovens negros milionários casam com mulheres brancas. O impacto que isso tem
no empobrecimento, na perpetuação do empobrecimento da população negra é enorme. Porque esse jovem negro casa com uma mulher branca, os filhos casam com pessoas brancas, vai enriquecendo a família, né? Empobrecendo coletivamente a população negra, né? E transferindo renda para uma outra população. Então são aspectos importantes, não é um problema moral, né, de com quem você namora e tal. A Bell Hooks fala uma coisa muito importante, né? Essa ideia do amor romântico, né, é uma ilusão. É uma ilusão. Né? Vou esperar meu príncipe cantado, é uma ilusão. Né? E as formas com que esses processos se dão, os impactos na comunidade, precisam ser estudados. Então não é um problema com quem eu caso, tal, é o problema de entender que dinâmica há por trás disso e como isso retroalimenta a segregação da população negra. Ela não consegue dar um salto em relação a isso. Né? Você pega o jovem negro milionário, todos assim, né? Você pega um exemplo aqui aleatório. O avô do Gilberto Gil, um homem negro, preto retinto, né? Preto retinto. E ele tem uma neta que é meio branca, loira dos olhos verdes, né? Comentei até um dia com a família da nossa prefeita, né? O avô dela, por parte de pai, é um homem preto, retinto. Por parte de pai? Acho que fosse por parte de mãe, né? Desculpa, a mãe dela é parte de mãe. É um homem preto retinto, né? E um processo de clareamento da família, por processos, etc. e tal. Então, entender isso é extremamente importante. Compreender isso é extremamente importante. Aí você deixa de individualizar a relação. Você entende a dimensão política daquilo, né? Do auto-ódio negro, do auto-ódio da imagem do negro, e assim sucessivamente. Né? Então, é esse ganho que os anos 90 traz para o debate político da questão racial no Brasil. Já tínhamos experimentado a luta contra o apartheid na África do Sul, a emergência do Partido dos Panteras Negras, a brutalidade da luta contra-colonial que ocorreu em África, né? E tudo isso, né, nos ensinou que não é um problema de subjetividade, de bom caráter, não. É de luta política contra a destruição, o aniquilamento da população negra. Entender isso é extremamente importante. Tem um jogador, se eu não me recordo o nome no Instagram, que ele postou ele sendo convocado e a mulher dele, e aí começaram a falar assim, e a mulher dele é negro, como nós, aí falaram assim, ela tá mal vestida. Sim. Aí começaram a falar, não, é porque ela é uma mulher negra que está com o jogador negro, e não largue dela, fulano, estou torcendo, não largue dela, abandone ela, isso aí, enorme. E aí eu falei, gente, não lembro no Instagram. Foi o ano passado, quando eu vi assim, eu mando pra você, eu sei que foi no ano passado. A mesma coisa, vamos por tipo do Hendrick. Se o Hendrick tivesse com a menina, nossa, ia ser, sabe? A menina preta. Tem acesso aos milhões. Eu lembro quando ele assinou com o Real Madrid, lógico, uma piada bastante racista, preconceituosa e tal, mas houve uma charge assim, vire o jogador milionário e ganha com um brinde uma loira. Poxa, tá vendo? Poxa. É muito complicado isso. Agora você vê a tipologia das meninas, são essa, tipologia de meninas pobres. Então, não estou dizendo que elas não têm direito ao sonho, nada disso. E também não estou dizendo que o que eu quero compreender é como o racismo é tão perverso em relação ao negro, que ele acaba se processando determinadas situações e circunstâncias, né, que afeta profundamente o seu futuro. Afeta. Tem um lance de palmitar. De verdade, eu não gosto desse termo, sabia? Eu sobre isso. Porque não entendeu? E nós nascemos em uma sociedade racista que ela fica inserida no nosso subconsciente. Eu falo isso para os alunos também. Porque, vamos supor, a gente nasce, aí as bonecas, as propagandas, no cinema, toda Barbie. Quanto tempo a Barbie era loira, gente? Vê Barbie preta agora. Brancas. Aí, eu falava, minha mãe, por que o meu cabelo é crespo desse jeito? E eu perguntava, porque o meu cabelo era mais crespo que todo mundo. Aí minha mãe falou, porque sim, porque você é uma criança preta, você é linda. E foi trabalhando isso. Mas eu cheguei a questionar quando eu era criança sobre a questão do meu cabelo. E por isso que eu abandonei um pouco a parte do orgânico. Porque eu fiquei uma hora, eu mesmo pensei assim, gente, eu tô 3 anos usando cabelo assim, e o meu cabelo? Não, eu vou usar o meu cabelo, preciso ter a Grace de volta. E a minha psicoterapeuta, ela é psicóloga e negra, então faz toda a diferença. Quando a Beatriz de quinta-feira. Ela é maravilhosa. Tem coisas que eu falo, ela fala,
Não, isso não, você não realmente não está errado, isso é racismo. Eu falo, porque se um psicólogo já não é negro, ele não vai entender. Então tem coisa, quando ela começa a coçar assim, que ela também tem um tique, aí ela fala, Grace, é isso daí realmente. Nós começamos na Unesp um projeto por conta disso, né? Nós temos lá o NTAPS, que é um núcleo de atenção psicossocial. Então, os jovens negros estão chegando na universidade, né, iam para terapia e, às vezes, era uma análise muito parecida com o jovem branco, e o jovem negro saiu totalmente frustrado. Em razão disso, nós montamos o NTAP-P2, né, um núcleo de atenção psicossocial, protagonismo preto e pardo. A ideia é criar um grupo de pesquisadores. Nós fizemos um projeto com um grupo chamado Psique e Negritude, né? Que é Psique e Negritude. Que tem um trabalho muito importante, né? E a ideia é formar pessoas que possam atender pessoas negras. Né? Muito interessante, porque é onde eu tenho acesso. Dentro do universo, né? E é um trabalho extraordinário, né? A alma psiqueira, né? Que é com quem nós estamos trabalhando. Professor, aproveitando, falando sobre os núcleos da Unesp, fale um pouco sobre o núcleo negro, NUP, que nós temos também em Bauru, no campus, e na visão de vocês dois, então, eu também concordo plenamente que falta um pouco mais de políticas públicas e ações afirmativas mesmo nesse avanço aí para a gente progredir um pouco mais e conseguir uma igualdade de raça, igualdade de gênero como um todo mesmo, né, gente? Racial principalmente. O núcleo é um núcleo muito antigo, né? Ele é anterior, inclusive, aos outros núcleos de pesquisa que surgiram nas universidades. Ele é bem anterior ao da USP, bem anterior da Unicamp, bem anterior dos grupos das universidades federais, né? Ele é lançado no final dos anos 80, né, com a presença do professor Milton Santos, Kabengele Munanga, Petronilha, né? Um grupo muito forte de pesquisadores negros, né? Lançado em Marília. A gente Marília, pessoal de ciências sociais ali? Marília. Procurou-se agora recentemente recuperar essa ideia, essa história e tal. Então ele é muito forte nesse sentido. E acho que deu uma contribuição importante, né? A pesquisa que você tinha até os anos 80 era de pesquisadores brancos falando sobre o mundo negro. Então você passa a ter, a partir desse período, não só com o trabalho do NUP, não só da Unesp, mas você passa a ter pesquisadores negros falando sobre a questão racial. E é dessa pesquisa que surge uma visão extremamente importante da luta contra o racismo, da questão das políticas de ação afirmativa, né? As políticas de ação afirmativa, ela é uma invenção da década do século XX, ela surge no século XX, e ela inventa fundamentalmente a classe média no mundo inteiro. A maior revolução econômica do século XX é a invenção da classe média. E as políticas de ação afirmativa são elas que constroem essa possibilidade. No Brasil, por exemplo, toda a classe média é beneficiada por política de ação afirmativa, né? E a ideia que ela teve acesso exclusivo entre 1870 e 1930, nesse período maior da presença, do ingresso de europeus no Brasil, né, nesses 60 anos, exclusivamente às políticas de ação afirmativas. Tiveram 60 anos para ter acesso exclusivo à renda, que é quando você começa a fazer a transição do trabalho escravizado para o trabalho assalariado. É praticamente ela que entra no universo do trabalho em massa. Você pega as fotos das greves de 17, 18, 19, não tem negros. Não, né? tem. Então, ela tem um acesso exclusivo a isso. Ela tem acesso exclusivo à educação. Ela forma as pessoas que vão desenhar o Estado brasileiro. Ela forma os engenheiros, os advogados, os médicos, os jornalistas. Durante um período longo, era exclusivamente esse grupo social que tinha acesso à educação. Ela toma o lugar da população pobre e negra no centro da cidade. Ela cria o apartheid territorial com a ocupação do centro e expulsando essa população para a periferia. Ela passa a fazer. E, mais importante, ela toma o poder político. Ela constrói o poder político. Né? De posse do poder político, ela constrói uma política pública do seu interesse, né? Que fortalece o apartheid, fortalece a segregação. Então, quando você estuda as relações políticas e econômicas no século XX, todos os grupos sociais, todos
que foram que avançaram política e economicamente foram graças às políticas de ação afirmativas. No Brasil, o Brasil nunca adotou política de ação afirmativa para a população negra. Adotou para a população europeia, que vem para o Brasil... Que recusa, com a política... né? Que fala mal ainda. E vem, o Castorli Carneiro chama da geração dos mal reconhecidos, que não reconhecem que foram privilegiados por ter acesso exclusivo a essas políticas. Essas sim eram políticas de ação afirmativa racistas, né, se você for pensar desse ponto de vista. Mas quando você pega esses estudos, você vê que todos os setores foram beneficiados por isso. O Brasil só começa a pensar nessas políticas, olha, assustador isso, né? 100 anos depois da abolição, e mais assustador, só vai adotar essas políticas no século XXI. Nossa, muita coisa. Então, todos os outros grupos tiveram acesso exclusivo a essas políticas. Quando chegaram no Brasil, na década de 10, 20 e 30, a população negra só vai ter quando, em 2012, o Supremo Tribunal Federal considera constitucional a política de ação afirmativas de ingresso nas universidades públicas e no serviço público. Então, é uma desvantagem brutal que a população negra teve durante todo esse período. Né? Muito atrás. Então, fazer esse debate é importante. Né? E um detalhe importante, quando essas políticas foram adotadas ao longo do século XX, é quando o Estado está forte. É o Estado quem banca isso. A política pública é de Estado. Né? No século XXI tem um desmonte do Estado. Tem a privatização de coisas importantes, de direitos importantes. Então, essa população fica ainda mais vulnerável na conquista das suas políticas públicas. É importante ter política pública na universidade, sem dúvida alguma. Mas o jovem, o jovem tem uma família que precisa ser alimentada, né? Ele precisa ir até a universidade, precisa se alimentar, precisa comprar... eu acho que tem que ter um Ministério de Igualdade Racial, e até agora não entendeu. Tem que ter uma política. A Grace estava falando sobre a questão da legislação, né, desde 1639. É uma grande conquista. Mas é a lei mais violada no Brasil. Ela existe, mas ela não é tão efetiva. Não. Exato. O que coloca o Estado brasileiro na ilegalidade. O Estado brasileiro é ilegal. Eu tenho evitado falar Lei 10.639, que eu gosto de falar a LDB. LDB. Ela mudou as leis e diretrizes de base da educação. Então, se ela não está sendo respeitada pelo Estado, o Estado está ilegal. O Estado federal, né, o Estado, pensando como unidade federativa, o Estado de São Paulo, que não adota isso, e o município de Bauru, que não adota isso. Adotar é grana, é formação de pessoas, é investimento público, é permanente, vai por aí afora. Né? Então, falta, assim, visão no Ministério da Igualdade Racial. Que é a Aniele, né? Aniele. Podia fazer muito mais, mas infelizmente não tem um pouco de respaldo, talvez, de avançar. Eu acho que é muita coisa a ser feita, né? É muita coisa a ser feita. É muito trabalho, muita demanda mesmo. E o professor está falando alguma coisa da parte de... Ele falando da parte dos anos, eu fico pensando assim, às vezes. Se eu que nasci em 86... Peguei a parte, então, das políticas afirmativas para melhorar o combate do racismo. Eu fico pensando na minha avó que nasceu em 1937. Uma era empregada doméstica, que falava que limpava 20 quartos por dia. A família. A outra era lavadeira. Nós somos a primeira geração de mulheres negras que não depende do trabalho doméstico para sustentar suas famílias. Somos. E detalhe, e às vezes eu me culpo, porque às vezes minha mãe fala comigo, você tinha que ter feito concurso, né, se fosse de servente. Aí eu falo, não, eu vou tentar outra coisa. E às vezes me bate uma culpa disso, porque ela quer, na visão dela, o melhor, né, que garantir que eu tenha os meus direitos, né, que ela fala que se morrer, não morre em paz. Mas aí isso me fez levar, que quando eu era criança eu falava assim, minha avó, mas de onde você veio? Quem que era seu pai? O que você fazia? Aí a minha avó me contou que ela era de Bandeirantes, Paraná, que o pai dela trabalhava numa fazenda, que nessa fazenda, cada funcionário tinha um pedaço de terra, que ele plantava de segunda a sexta, no horário comercial, trabalhava pro dono das terras, e de sábado e domingo para eles. Então eles descansavam? Não. Não descansavam.
Eu venho, então, de avós, do lado paterno disso, de que, então, eles moravam na terra dos seus senhores, né? Por mais que eram livres, eles não tinham poder de compra, né? E é isto. Nós somos uma geração que consegue ter um pouco mais de poder de compra, de conseguir, pelo menos, financiar uma casa, um carro. E antes não tinha, porque o que você morava... Ali era a terra da pessoa, você tinha que ficar 24 horas disponível para ela. É a disposição do patrão. E aí os seus filhos, que também ajudavam na produção, na área de plantio. Para aí você... Nossa, isso é um absurdo. Foram muitos anos assim. Nós somos a geração também que fizemos uma universidade, né? Minha família mesmo foi a primeira. Meus tios, eu tenho. Fizeram ainda. Uma assistente social, o outro... a outra fez meu pai foi professora, então ainda, mas é pouco, não são 7. A primeira geração que vai para a universidade pública. A sua? A primeira. Nossa, essa é a nossa geração. É a nossa. Sim. Isso é extremamente importante, por várias razões. Tem muitas bandeiras mesmo, né, gente? Que nós temos que... E o debate, tem muito que nós avançarmos mesmo, né? Sim, e deixarmos um legado. Isso é importante. Tá tão bom o nosso papo, gente. Nossa, ficaria o tempo todo aqui, verdade, viu? E acho que gostaria de voltar a falar com vocês dois, com certeza, aí, nos nossos próximos episódios. Bom, mas antes da gente finalizar com o ping-pong, queria que vocês deixassem um recado à população preta, à população negra, não apenas de Bauru, mas como um todo, que irão nos assistir, tá? Entendeu? Quanto a essa luta antirracista no dia a dia, esses leões que nós matamos diariamente. Qual o recado que vocês deixam à população? Eu deixo o recado que desde o adulto e criança, todos os dias não tem como a gente fugir da guerra. Nós somos da guerra. A guerra de sobrevivência, a guerra de oportunidade, a guerra do acesso. Então, todos os dias nós temos que estar pronto para ter um ataque, vai lá e denuncia. É esse o recado. Eu acho que nós somos descendentes de sonhadores que realizaram projetos. Eu acho que eu sou o sonho bem-sucedido da minha bisavó, do meu bisavô. Então nós temos que ter o direito a sonhar, mas realizar escrupulosamente nossos sonhos, nossas fantasias, como disse um revolucionário, né, do século XX. Nós temos que sonhar, mas realizar nossos sonhos. Realizar nossos sonhos. Excelente, professora. Bom, vamos ao ping-pong. Quem começa? Como funciona? Perguntinhas rápidas, são pílulas. Vamos lá, Grace. Grace, uma palavra. Luta. Uma inspiração. Professor Juarez. Obrigado. O Brasil para você e Bauru também. Para mim é uma cidade, um país extremamente conservador e racista. Um lugar que eu queria conhecer, Salvador, que eu não conheço. Coisa linda lá, a gente não quer voltar embora, viu? Tem que conhecer Salvador, nossas raízes lá, hein? Um livro? Um livro que eu estou lendo... eu estou lendo o livro Espírita. Que ele fala sobre um rapaz que teve as últimas 20 reencarnações. É um livro muito importante, é o que eu acredito, né? Mas um livro que eu gostaria, sempre indico para meus amigos, chama Luzes de Aruanda, que é um livro muito importante que fala sobre a nossa religião. E Tambores de Angola, que eu gosto muito, que eu levo para a vida. Uma música? Um funk, que é o que eu gosto. Uma letra específica aí. Eu tenho vergonha de cantar. Tá bom. Algum cantor ou cantora aí do funk você tem como preferido? Eu tô ouvindo bastante o MC Ariel, porque ele foi até uma pessoa que quando o Ricardo Nunes estava fazendo uma campanha, as gravadoras estavam financiando, ele foi lá e falou, não voto nele, eu sou contra. Então ele usou o poder dele, assim, de visibilidade para falar para as pessoas não votarem, porque ele era contra a população periférica. Nós temos vários funkeiros em Bauru, em Ascensão, MC Coruja também, que participou da nossa entrevista com o professor Juarez, fez uma matéria com ele sobre o funk, a realidade do funk e tudo mais, as transgressões. Eu conheci ele quando a gente organizou um encontro para discutir luta contra o racismo. Olha, muita gente boa. E hoje ele está em São Paulo, né? Está em São Paulo agora?
Ele foi, acho que então, no final do ano passado. Acho que ele veio pra Bauru, Ele né? gravou vários clipes mesmo aí que meio explodiram nas redes, no YouTube. Um talento mesmo, né, menino? Ele cantou com o Emicida. Ah, é verdade. Eu me seguro hoje, legal. Pra quem você dá nota 10, Grace? Para os meus pais que nunca desistiram da gente. E pra quem você dá nota 0? Quem merece o seu 0? O governador do estado de São Paulo. Ok, valeu. Professor Juarez, vamos lá. Uma palavra, professora. Negro, Uma inspiração. minha mãe. O Brasil para você e a nossa Bauru. O Brasil é uma máquina de necropolítica e lamentavelmente se reproduz isso em todos os pedaços, inclusive em Bauru. Um lugar. Ah, o coração da minha filha. Manda um beijo pra filha também, aproveita aí. Beijo, Valdir. Um livro. Negras Raízes, do Alex Haley. Eu acho muito legal ele mostrando como é que a população negra sobreviveu naquela brutalidade da escravização e do racismo. Uma música. Eu gosto de uma música do Djavan, que fala: gosto de filha, música de preto. Gosto tanto dela. Assim. Pra quem você dá nota 10? Povo negro. E quem merece seu 0? Todos os racistas que vivem nesse país. Quebrando então o nosso protocolo, eu queria que vocês indicassem livros, autores pretos, pretas, livros importantes também. Também não só de autores pretos, mas importantes para a população negra como um todo. Pode ficar à vontade. Assim, eu não vou falar sobre vários títulos, mas eu acho que as meninas negras, as mulheres negras estão na vanguarda do debate político-racial no mundo inteiro. E eu recomendaria uma leitura dos livros da Bell Hooks. A Bell Hooks morreu recentemente, uma pesquisadora importante, teve sacadas extremamente importantes do ponto de vista político, cultural, social. Ela que diz uma coisa que eu acho legal, né? Fala assim, o amor não é um sentimento, o amor é ato. Quem ama cuida, quem ama respeita, quem ama... E isso eu acho que é o fundamento da cultura negra. A cultura negra é ato, né? Não é sentimento subjetivo, amor é ato, né? Então a Bell Hooks fez isso, um trabalho maravilhoso. Quem quer começar a entrar no universo da discussão racial, do ponto de vista da teoria crítica, a Bell Hooks é um bom caminho. Show. Grace? Não, Chamo de Gracinha, né, minha querida amiga? Camila, não recordo de nenhum. Não, nenhum. Aí as autoras, né? Conceição Evaristo. Acho que eu indicaria a Lélia Gonzalez também, feminismo negro, mas nenhuma assim. Também, né? Eu não estou lendo, desculpa. Não, Mas não leiam foi. Mulheres Pretas. Mulheres pretas. Mulheres pretas. Djamila, podia falar de Djamila, mas acho que ela tá muito pop agora, né? Já foi assim, mas... Djamila é uma pessoa muito boa na divulgação e difusão. Mas hoje nós já temos acesso a essas Isso. pensadoras Eu acho que ela- tudo vai Exato, Na verdade, também tudo vai acho, ficando em professor. ciclos. Sim. E é difícil ser um pacote total. É como, vamos supor, não, você tem que ter obrigação de saber tudo. A gente não sabe Não, tudo. não tem obrigação. Então, às vezes, ela é Verdade. mais, como ele disse, assim, da divulgação. Só de E divulgação. ter acesso. Ela tá abrindo a porta. Aí o resto já vem com Já vem a nossa bagagem, isso, já sabemos. Ah, que maravilha, gente. Estou, assim, muito feliz mesmo, abençoada de tê-los aqui hoje, com certeza. Nosso terceiro episódio. Feliz, feliz, feliz. Queridos. E a gente termina por aqui nosso terceiro episódio do Afrocomunidade. Espero que vocês de casa tenham apreciado essas duas pessoas excepcionais que fazem acontecer em Bauru. Grace Luiz, que é afrocomunicadora também, viu? Afrocomunicadora, afroempreendedora no artesanato, jornalista e foi presidenta do Conselho Municipal da Comunidade Negra. Está organizando Ogum Fest. Fala aí a data e horário e quem quiser também participar com terreiros. Isso, dia 27 agora de abril. Estamos convocando os terreiros que gostariam de ofertar o passe para quem estiver lá. Teremos feira de artesanato, feira gastronômica, né? Então o convite está aberto, é uma festa para você aprender, a ter acesso, que muitas vezes você acaba julgando alguma coisa que você não conhece. Então aproveita a oportunidade. E professor Juarez de Paula Xavier, nossa inspiração, querido professor, jornalista, doutor e agora nosso diretor
reitor da FAAC, gente, Campus Bauru, e um militante incansável da causa afro, causa negra. Professora, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço. Para vocês. E a gente termina por aqui. Agradeço ao Fabiano na edição, a nossa querida Catiúcia, Chico Cofa no estúdio Poliflix. E aí, eu Camis Fernandes. Vamos à luta!